está mediando a mesa, né? É um evento muito importante, como esse, que acontece já, o quarto evento, né? Realizado pela USP, e vamos adiante. Então, eu vou fazer uma pequena chamada para saber se todas as pessoas estão presentes, aquelas que vão fazer as comunicações, certo? Aricleste Araújo, só dá um ok no chat, se estiver presente. Presente, presente. Maria Flor. Laura Goulart, Catiúcia Oliveira. Presente. Mari Costa. Mari Costa, acho que ainda não chegou. E Paola Silveira. Certo. Caso a Mari Costa chegue, a gente insere ela novamente ou ver aí o tempo. As pessoas que não estão falando no momento, peço que desliguem o microfone, né? E sua câmera para não ficar tão pesado, e conforme tiver dúvidas ou alguma questão quanto às apresentações, já coloca no chat, certo? Que a gente vai ter um tempo para fazer essa troca, né? Para ter o debate. E vamos lá. A primeira comunicação sou eu, e o meu trabalho ele está intitulado Capitaneado pela Ânima e enlaçada às teorias de gênero, um estudo sobre a dimensão interior e suas carnificações. Então, Jung, eu tenho como base as teorias fomentadas por Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, para se chegar nos entendimentos da ânima, né? A ânima, segundo Jung, é o lado feminino da personalidade masculina. É um feminino que é lido por Jung, foi reconhecido por Jung como um arquétipo, e esse feminino ele influencia diretamente as personalidades, né? No caso, os homens têm uma dimensão chamada ânima, que significa alma, uma palavra originária do latim, ânima, e as mulheres existem dentro do seu interior o ânimos, que significa espírito, e influencia diretamente as personalidades desses sujeitos, né? Jung, quando começou a fazer seus estudos, meados do século XX, ele começou a mapear a interioridade humana a fim de encontrar algo que viesse a ser importante nessas descobertas. E quando ele descobriu a ânima, ele não estava realizando estudos com alteridade, ou seja, com seus pacientes, como naturalmente fazia, mas ele descobriu a ânima no confronto consigo mesmo, né? E nesse confronto ele teve dúvida se o que ele estava fazendo era arte ou psiquiatria, né? E segundo ele, a ânima dele respondeu que o que ele estava fazendo era arte, né? Essa troca era a partir do viés da arte. No entanto, ele passou a ler como uma interação da psiquiatria. E a ânima ele começou a defender, e a ânima ela está diretamente ligada ao inconsciente coletivo dos indivíduos, influenciando nas personalidades, como dito anteriormente. E quando ele começou a lançar mão desses estudos, né, fazendo os registros, documentando, inúmeras pessoas começaram a dizer, sobretudo homens, começaram a dizer que dentro deles não tinha uma dimensão feminina em contínua retroalimentação, né? Que dentro deles não existia nenhuma dimensão feminina, não tinha nenhuma mulher, né? Não existia nenhuma mulher acampando nos campos de dentro. E a ânima foi ficando cada vez mais regressa nos porões de obscuridade dos indivíduos. E quando a gente nega a própria ânima, no caso dos homens, né, a gente pode perceber que estamos presas a esse padrão heteronormativo e compulsório,
que tanto nos assombra. E estar preso a esses padrões heteronormativos compulsórios faz com que a gente comece a excluir determinados indivíduos de grupos sociais, impedindo que certas pessoas se manifestem a partir da sua corporeidade, né, da sua própria performatividade, né? Existe esse padrão heteronormativo e compulsório que ele vem a limitar, segregar os indivíduos. E devido a todo esse processo de negação da ânima, a gente não está negando apenas a nossa ânima, ou seja, o nosso eu feminino, né, que pode ser lido como uma persona, mas estamos negando a nossa própria história. Jung, ele falou que a partir do complemento da ânima, nós, enquanto seres humanos, somos seres andrógenos, os quais combinam com as duas energias. O homem, né, combina com sua energia feminina, com suas energias femininas, que elas se manifestam de várias maneiras, e as mulheres combinam com suas energias masculinas, que também se manifestam de diversas maneiras. E Jung, ele findou as suas pesquisas em 1961, foi o ano de sua morte, e ele ficou muito famoso por esses estudos, por essa realização de todo esse trabalho sobre a dimensão interior, né, sobre zarpar a terra firme para a interioridade humana, a fim de compreender todas essas manifestações, todas esses processos de autoconhecimento, eu diria assim, né, uma jornada, segundo ele, de individuação, que leva o sujeito a conhecer tal qual ele é, né, a partir de si mesmo, conhecendo a sua essência, aquele que é como é verdadeiramente, né? Em 1961 foi também o mesmo ano que as mulheres e os homens tiveram concluído uma pesquisa reversa, né? Uma viagem reversa. Jung fazia uma viagem de terra firme para a dimensão interior dos humanos e os homens, né, os cientistas, faziam uma pesquisa inversa. Eles viajavam da terra firme para a Lua. E no ano de 1961 foi o ano da morte de Jung. E nos registros de Jung, nos livros, ele queria ter estudado a ânima e o ânimos de tal modo que viesse a compreender por que os homens alguns homens se ligam tanto à sua ânima que acaba revelando-se um sujeito trans, um sujeito que não está de acordo com esse padrão heteronormativo e compulsório, né? E com relação às mulheres, Jung queria ter feito esse mesmo estudo. Só que quando ele começou a realizar, foi o ano de sua morte, enfim. Integrado à ânima, eu venho desde 2013 realizando estudos na área das artes da cena e fico nessa busca de entender essa dimensão interior, essa dimensão anímica, essa dimensão que me leva a um caminho comigo mesmo, né? E a ânima, ela tem me mostrado inúmeras fronteiras, e todas essas fronteiras eu pude atravessá-las, né? É integrado a essa ânima que eu vim realizar estudos, onde eu me lanço nos processos teórico-práticos, né? Ligado às artes da cena, eu danço, eu atuo a partir dessa fricção entre histórias orais, que eu também trabalho com histórias orais, né? Essa coleta de histórias orais, e fricciono com essa ânima para ver como é que ela deságua nas artes da cena, né? Como que ela chega a comunicações performativas. E aí, no atual momento, estou realizando uma pesquisa de doutorado, que é a fim de compreender como que a ânima influenciou tanto na sociedade, né, a ponto de fazer com que eu viesse ou então me influenciou, né, no caso. E eu ainda não encontrei pessoas realizando estudos sobre a ânima na área das artes da cena, e aí eu estou nesse questionamento de como a ânima me influenciou tanto a ponto de eu aprofundar nela, nessas pesquisas de graduação, mestrado e doutorado, e relacionar as teorias de gênero, sobretudo a esses padrões heteronormativos e compulsórios, né, no qual
distancia a gente daquilo, da nossa essência, de que nós somos e daquilo que a gente poderia vir a ser. Esse processo de carnificação, ele acontece, como eu falei, na área das artes da cena, a partir de imersões míticas e ritualísticas. Esse processo ele está em andamento no programa de pós-graduação em teatro da UDESC. Estou sendo orientado pela Brígida Maria de Miranda e pela Sandra Meyer Nunes. E nessa busca, eu estou realizando esses estudos a partir da coleta de histórias orais com as mulheres da minha família. As mulheres da minha família mulato, elas não tiveram oportunidades de estudar devido a todo esse processo de invisibilizar as mulheres, né, de silenciar as mulheres, algo que vem acontecendo há muito tempo. Elas foram golpeadas pelo machismo, por essa sociedade patriarcal, e eu no lugar de resistência que eu me refiro porque eu pertenço a uma camada muito baixa da sociedade, com poucos poderes aquisitivos, e eu vim resistindo nesse cenário das artes. E a partir da minha pesquisa de mestrado, de 2017 a 2019, eu comecei a me dedicar a documentar as histórias dessas mulheres, de como essas histórias elas reverberavam no meu corpo e de como, a partir da fricção com a ânima, elas desaguavam na cena performativa, né? A primeira comunicação dessa pesquisa de doutorado, ela está intitulada Desalojada. Eu tive como base a história de vida da minha mãe, que foi uma mulher que foi muito golpeada, né, por todas essas violências que circunda a mulher, o feminino, e ela veio a ser uma comunicação performativa, lá no programa de pós-graduação em teatro da UDESC. E acho que é isso, né? Essa pesquisa que vem investigando essa ânima, de como ela vem a ficcionar no contexto social a partir do momento que eu relaciono com as artes da cena, né? E como eu trago à tona esse feminino que é marginalizado, né? Um feminino que é negado, é um feminino que poucas pessoas conhecem, sabem da existência, e por não saber, acabam negando de forma inconsciente, né? Que no caso é a ânima, e no caso das mulheres é o ânimos, né? E agradeço a oportunidade de fazer essa comunicação, e adiante teremos outras comunicações. Alguma dúvida, perguntas, questionamentos, só colocar no chat que a gente vai fazendo no final da mesa, né? Vai ter um tempo de debate e a gente vai fazer essa troca com todas as pessoas que apresentarem, né? Então, desde já, agradeço e passo agora a vez para falar a Mariclécia Araújo com o trabalho As Filhas de Pompeia. Olá, boa tarde. Deixa eu abrir aqui a câmera. Olá, boa tarde. Eu me chamo graduação da UDESC, sou colega do João, né? Entramos no mesmo ano. Eu também tenho uma orientação com a Bri, com ela, né? Esse trabalho é um recorte da minha proposta do sertão do Rio Grande do Norte, de uma região chamada Seridó, né? Então, eu sou seridoense, sou sertaneja e sou potiguar. E eu falo da invisibilidade das mulheres do sertão, a região do Seridó, porque desde a época da colonização até os dias de hoje, elas foram silenciadas e invisibilizadas como seres pertencentes à constituição social e religiosa e cultural daquele lugar, daquela região. E aí me incomoda muito ler sobre os registros históricos das cidades e ver que elas
serviam apenas como uma escória masculina, né? Então, é uma tese feminista, né? Porque, acima de tudo, ela relata esse discurso político feminista de que precisamos também ter história, né? Então, eu escrevo o que os homens não conseguiram escrever. Como é uma tese em teatro, eu entro por esse lugar da fricção entre real e ficção, né? Este recorte, As Filhas de Pompeia, dentro da minha perspectiva de sumário, né, faria parte do último capítulo. Eu dividi a tese em 4 capítulos, falando envolvida com os 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. No caso, As Filhas de Pompeia fariam parte do último capítulo, que seria o ar, né? E aí, As Filhas de Pompeia são a história de 3 meninas, né, que eu li, de um pesquisador autônomo, onde ele relata a vida de 3 meninas da periferia parelhense, que é da cidade onde eu moro, no Seridó, e que ainda sofrem o que sofria em outrora, né? Porque o Seridó nasceu do estupro dos portugueses com as índias. Então, delas nasceram os mestiços que povoaram o Seridó, mas elas foram estupradas, né? Eles as caçavam a dente de cachorro e casco de cavalo, e as dominavam, segundo eles amansavam elas, e elas serviam como concubinas deles dentro de casa. E eu fiz um recorte e uma releitura em relação a isso e percebi que até hoje isso acontece. Por outras vertentes, mas acontece. Então, os brancos ainda vão, os homens, né, os machistas, eles ainda vão ao bairro, usufruem dos corpos dessas meninas e vão embora, né? E elas trocam esse ato sexual, né, por comida, porque elas são muito pobres, e por alguns momentos de prazer e de diversão, né, que elas querem passar. Então, para fazer a ficção com arte, eu propus que seria um processo performativo, né, mediante a escrita performática. A escrita performática, ela nasce dessa alteridade entre o eu e entre aquilo que ele experiencia, que ele vivencia. Então, eu, como mulher seridoense, como professora dessas meninas, que eu já dei aula nas escolas onde elas estudaram, tive contato, não com elas especificamente, mas com outras meninas, que delas também vivenciam essas mesmas experiências, esses mesmos, como é que eu posso dizer, essas mesmas relações, né, de misoginia, de machismo, de exclusão social que elas passam. E aí eu escrevi o início do texto que eu queria ler para vocês, né, que eu chamei de manifesto. Deixa eu só colocar. E é só uma lauda, e eu vou ler um pouquinho para vocês, mais ou menos de como eu pretendo, né, escrever esse artigo. Então, é assim. Eu começo este diálogo despertando as antigas mulheres que habitam o mundo oculto. Elas que desbravaram desta terra em chamas, as alquimias que as constituíram. São elas que nos levantam, pois são de suas raízes que extraímos a substância da bravura, pois somos como elas, em raça e desejo. Esta história que vos conto são de 3 meninas brabas, jovens em idades, velhas em experiências. Experiências, sobretudo sexuais, de gênero e classe. São as filhas de Pompeia, meninas que decidiram sobreviver, esconder o corpo em um baú no subterrâneo do inconsciente. Lá não há fome, dor, estupro, desigualdade social, opção sexual, injustiças. É um refúgio perfeito, a única alternativa. As filhas de Pompeia têm seus corpos conjurados pelos sugadores. Eles vêm com presentes, dinheiro, bebida, desejando em troca uma noite de prazer. Os corpos femininos pobres, brancos e pretos se destacam pelas ruas vazias do bairro. Vagam esperando sem direção ou opção eles chegarem. Não lhes custa nada. Uma delas disse: prefiro me divertir nas horas de alegria pelo efeito da bebida do que os poucos momentos de prazer sexual. O fugir deste não pertencer e se deixar levar pelo fio que nos liga a nós mesmas
que tece nossos laços de afetos, desafetos, se apaga, destecendo-se em pedaços, porque nos perdemos no pântano do medo, que desfaz nossos sonhos, escorrendo de ventre abaixo a dor em sangue, desrespeitado, humilhado, sofrido. A menina não cresce, já a mulher encara o falo de prontidão, aceita sua labuta, se sujeita sem reclamação. É solitária a caminhada, sem futuro seu destino, fica à mercê de uma única refeição, quando conta na madrugada as lágrimas extraídas da frustração de ser mulher. Velada a sua história, silenciam sem receios, permanecendo assombradas pela ancestralidade negada. Como entender quem são, se devem seguir os dogmas sociais vigentes, contrário à subjetividade delas? Sejam limpinhas, fica mais bonito se alisar o cabelo. Não usem roupa curta, não andem com drogados e nem usem drogas ou bebidas. Elas ouvem isso todo dia na igreja. A realidade camuflada da igreja. Desconstrução de identidades. Ser uma pessoa na igreja e em cada ocasião. Quem é ela? Na igreja eu sou a santa, estudiosa. Em casa eu sou preguiçosa e vadia. Na rua eu sou a amiga que bebe e se droga para parecer legal, transando com todos os garotos e com os que podem pagar, ou beneficiaram a noite agradável. Quem é ela? Quem são elas? E aí isso é uma parte, né, do que eu estou escrevendo como proposta do artigo. E é isso, eu acho. Não sei se tem alguém perguntando alguma coisa aqui, mas enfim. Obrigada. E é isso. Obrigado, Maria Clécia, pela apresentação, né? E vamos passar para a próxima, a terceira apresentação, que tem como título Subvertendo a Identidade, um estudo sobre o protagonismo de mulheres pretas nas artes da cena, apresentado pela Maria Flor. Oi, boa tarde a todos, todas e todes. Sou Maria Flor, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou aqui de Natal, eu sou mestranda em artes cênicas pelo PPGARC. Fui companheira e colega de turma de João e de Cléo, e fico muito feliz em fazer parte dessa roda de conversa, né? Dessa troca, desse espaço de troca, com eles também, companheiros de graduação, e com todos que estão aqui. Então, essa pesquisa, ela vai mais nesse lugar da provocação mesmo, né? Na verdade, a ideia é problematizar, né? Qual lugar que nós, mulheres pretas, ocupamos dentro da cena performativa. E esses questionamentos começaram a surgir no final da minha graduação em teatro, sou licenciada em teatro. Então, tudo começou a surgir aí, né? Quando acabou que eu não tive contato com referências de teatro negro, né? Por exemplo, o Teatro Experimental do Negro, de Abdias de Nascimento, e acabei não tendo esse contato e não tive muitas referências de vozes pretas, né? Dentro da graduação, e aí acabei não me sentindo parte daquilo. E comecei a perceber essa segregação de uma forma muito gritante. E aí, né, depois que a gente termina a graduação, a gente fica, o que é que vou fazer agora na minha vida, né? E aí, são várias questões, assim, que eu coloco, né? Qual o lugar da mulher preta? Há lugar para nós que não seja da empregada, da escrava, da mulata sensual? Quantas mulheres pretas são apresentadoras e atrizes nos jornais e novelas das grandes emissoras de televisão? Quantas mulheres pretas estão nos palcos teatrais e nas telas de cinema? E quais lugares elas ocupam? Quantas autoras pretas são citadas em trabalhos acadêmicos? E em trabalhos acadêmicos de artes cênicas? E quantos espetáculos teatrais homenagearam ou homenageiam famosas mulheres pretas? Então, são muitos questionamentos, assim, que eu trago para dentro dessa pesquisa. Eu acho penso que seja esse lugar de afrontar mesmo, nesse lugar de resistência e de insistência, né? Eu
tenho usado muito esse termo, insistir, né? Quando se está à margem e a gente rema muito para estar no centro, né? No centro dessa margem, que já é muito difícil nesse nicho menor, né? Que é ser... Eu falo do meu contexto, da minha realidade, né? E acaba que essa realidade, ela é de outras, de outros, né? Quando eu falo de mim, acaba que outra pessoa também se sente parte desse mesmo nicho que eu tô, né? Enquanto ser uma mulher preta, de tom de pele mais claro, né? Mas sim, não sofro todos os preconceitos, né? De ser taxada na rua como empregada doméstica, babá, a menina desajeitada que precisa alisar o cabelo, daquela que é subestimada o tempo inteiro, de que não pode ocupar nenhum lugar de poder dentro da sociedade, e aí acaba usando a academia para ser esse lugar de poder dentro da sociedade, e mesmo assim já é muito difícil, porque a academia é muito branca, né? E eu falo também da academia muito branca, mas a academia nas artes é muito branca e muito rica. Eu falo pelo contexto que eu vivi, então, falar nesse lugar de resistência e de insistência, né, de começar a trazer para dentro da minha roda, para dentro dos meus diálogos, mulheres que foram importantes dentro dessa construção cênica do Brasil, né, quando a gente fala assim, vamos falar em atrizes maravilhosas do nosso país, né? Aí, quando a gente vai falar de uma atriz muito maravilhosa, a gente fala em Fernanda Montenegro, que é uma grande atriz, e não tiro que ela seja, não, com certeza ela é uma grande atriz. Só que existe uma outra mulher, né? Dona Ruth de Souza. Muitas pessoas não conhecem Dona Ruth, né? Morreu com quase 100 anos e foi a primeira atriz a receber um prêmio internacional. Mas as pessoas não falam de Ruth de Souza, falam de Fernanda Montenegro, porque o tom da pele é o que coloca ela nesse lugar, né? De ganhar menos, de ser taxada sempre como a empregada doméstica, a mulher gostosona que vai aparecer ali, mas que não tem esse direito de ter o nomezinho dela ali no início da novela, enfim. Então, para questionar mesmo, assim, essa pesquisa ela vem mesmo para afrontar, e aí, nessa afronta, eu encontro com Carolina Maria de Jesus, uma mulher à frente do seu tempo, esse ano completa 660 anos de quarto de despejo, e eu encontro dentro do meu quarto de despejo, encontro Carolina Maria de Jesus também no seu quarto de despejo, eu na minha escrita de diário da minha dissertação, encontro com Carolina, e a gente troca muita ideia, porque Carolina sou eu, Carolina Maria, Maria sou eu, e Carolina Maria também. Então, eu fico nesse lugar de não de vitimismo, mas de mostrar as potencialidades que nós podemos ocupar dentro dessa sociedade, principalmente dentro do contexto que eu estou, né, inserida, que é o contexto acadêmico e acadêmico de artes cênicas. Então, começo a dialogar com Carolina dessa perspectiva também dessa escrita de si, né? Pessoas pretas precisam começar a falar sobre nós mesmos, pessoas pretas. A gente vê sempre gente branca falando de questões pretas e pretos. Eu tenho plena certeza que nós somos capacitadas para ocupar o nosso lugar de fala. Então, por não ter tido uma representatividade, por não ter tido uma professora preta durante a graduação, por não ter estudado sobre o teatro negro preto dentro da graduação, isso me gerou muitas inquietações, e aí eu trago algumas mulheres para conversar comigo, né, Carolina, dentro da sua poética e da sua escrita de si, né, que ela faz o lugar de fala, ela ocupa o lugar de fala dela quando fala sobre todas as questões que a envolvem, né, social, de gênero, de raça. Então, pego na mão de Carolina e sigo junto com ela, trazendo essa pesquisa para discutir isso dentro das artes da cena, né?
E finalizando aqui minha fala, né? Dessa forma, assim, eu meio que começo a refletir, né? Eu, enquanto mulher preta, artista, professora, que visibilidade eu tenho e terei daqui a uns anos nas artes da cena. Enfim, era isso, mais ou menos por aí. Obrigada. Parabéns, Maria Flor, pela comunicação. Agradecemos. E passamos adiante agora para a próxima, que tem como título Performance Presa Fácil. Será apresentado pela Laura Goulart e a Catiúcia Oliveira. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar aqui um PowerPoint, eu espero que apareça para todos. Só um pouquinho. Ah, eu não vou conseguir, eu acho. Então, não tá dando aqui de eu apresentar para vocês a minha tela, infelizmente. Deixa eu ver. Acho que você tem que colocar como se fosse abrir ela, né, para a gente e apertar compartilhar. Eu já fiz isso, mas tá dizendo que eu não deixo, que eu não deixo. Deve ser em alguma A Rafaela configuração. disse que pode apresentar. Certo. Posso apresentar. Eu acho que a Catiúcia pode apresentar aí para mim, Catiúcia, tu consegue? Não, não, mas eu não coloquei nesse computador que eu tô aqui. Certo. Não, então assim, eu vou botar o link para vocês da performance. Na verdade, o importante é ver a performance. Se alguém então puder talvez abrir o vídeo ali para olhar a performance, então, e compartilhar a tela para mim. Porque a minha apresentação é um relato de experiência da performance intitulada Presa Fácil, né? E eu acho importante que todo mundo veja primeiro o vídeo, assim, para sentir a performance e entender o que a gente vai discutir sobre. O que pode ser... beleza. Aí.
Eu acho que pode finalizar, então. Obrigada por compartilhar aí. Eu sou artista visual, então eu utilizo do corpo também para me expressar. E eu vou fazer um relato, então, sobre essa performance que foi realizada no campus da Unesc, né, em Criciúma, Santa Catarina, com a ideia de provocar crítico, né, a respeito de como a sociedade vê o corpo da mulher e quanto nós, mulheres, de modo geral, ainda nos omitimos ao sistema patriarcal no século XXI, né. No dicionário, um dos significados de presa é algo ou alguém que se encontra sob o efeito ou a influência de uma outra coisa ou pessoa, aquilo que o animal procura para caçar, para se alimentar, né? E a gente utilizou esse nome presa fácil, então, trazendo essa ideia mesmo da mulher como presa desse sistema patriarcal, né, machista, que o homem se sente no poder esse corpo, né, sexualiza esse corpo. E a mulher, né, sempre presa a estereótipos, a modos certos de se portar, de falar, de agir. Em presa fácil, né, então essa mulher, ela é presa violentamente por um homem de forma brutal. Ele prende principalmente seus órgãos sexuais, sua boca, seus olhos, né, seus ouvidos, dando a entender, então, que a mulher não tem essa capacidade, essa liberdade de se portar, de trazer à tona a sua subjetividade como bem entender. Eu trago uma citação aqui de Vilas, que ele fala, né, todo corpo é não marcado, é um papel em branco, sobre o qual a cultura deixa marcas do poder, e as marcas no próprio corpo são gestos radicais mecanismos do poder. E aí eu faço um questionamento, né, que marcas estamos deixando nos corpos femininos? Eu acho essa performance, assim, ela é um tanto quanto forte, incômoda, ela me incomoda também, eu que participei, que fiz, ela me incomoda bastante também, mas eu acho de extrema importância e de urgência, né, a gente trazer esse assunto, por isso foi feita no hall da biblioteca da Unesc, o local onde tinha bastante fluxo de pessoas. É importante trazer esse questionamento dentro do âmbito acadêmico, né, é uma coisa que a gente tem que discutir diariamente, ainda mais agora, né, na pandemia, é um assunto bem atemporal, né, porque a gente vê que os números de casos da violência contra a mulher, né, de violências domésticas estão só aumentando, e geralmente essa culpa, né, a mulher continua sendo julgada, a culpa é colocada para a vítima, geralmente a mulher que é exposta, né, o homem, muitas vezes não, o homem que praticou a violência muitas vezes não é tão exposto quanto a mulher. E por que que isso acontece ainda, né? Às vezes a gente vê também alguns casos em que os homens, as pessoas tentam justificar alguns tipos de violência, e a gente sabe que, na verdade, tudo isso é basicamente o poder, né? O homem tendo poder, querendo ter poder sobre esse corpo, querendo fazer o que bem entende sobre esse corpo, né? E então, como foi pra gente, né, para mim fazer essa performance, o público ali no momento, ele ficou parado, sem reação, vendo tamanha brutalidade em frente aos seus olhos, né? Teve pessoas que quiseram tirar a mulher ali das amarras, né? Aquele corpo que estava amarrado, sem poder fazer nada. Muitas mulheres, eu acho que por se sensibilizarem, né? A mulher que estava ali sendo presa, se sentiram mal ou foi ouvido gritos de dor, né? De angústia dessas mulheres. Eu acho que a gente entende e sente, né, como é viver diariamente com medo, pensando quem será a próxima, será que serei eu a próxima, né? E muitas vezes esse assunto ele acaba caindo as pessoas no esquecimento, né? A gente sabe que isso acontece diariamente e é um assunto que a gente todos os dias reforçar e falar para que isso acabe de uma vez por todas, né? Então, possivelmente, houve pessoas que sofreram um impacto tão grande que proporcionou refletir esse assunto em questão. Conclui-se que esse assunto ele é muito frágil, mas ele é muito urgente e importante debater sobre. Não só dentro do âmbito acadêmico também, eu acho que tem que sair de fora também das universidades, às vezes a gente fica muito dentro também desse âmbito acadêmico, e a gente tem que ir para fora, né, dos muros da universidade também.
A violência contra a mulher ela é constante, a culpa de sofrê-la é voltada para a própria vítima. Esses casos, eles acontecem de forma invisível aos olhos, muitas vezes. Nós vivemos com muito medo todos os dias, e são medos que adoecem toda uma população que acredita ser culpa sua. Basicamente, é isso. Espero que... Obrigada pela oportunidade. E é isso. Obrigado, Laura. Catiúcia, quer falar alguma coisa? Só quero complementar que sempre que a gente faz uma performance, as performances sempre têm uma repercussão para fora dos muros, né? Acaba tendo críticas ou acaba indo para as redes sociais e sempre distorcendo muitas vezes as histórias que são contadas, puxando assuntos políticos e outros contextos, né? Mas a arte ela está sempre resistente. E é importante, às vezes, deixar algumas formas, assim, muito claras e buscar alguns teóricos, né? Então, se justificar em cima de algumas teorias, porque é difícil entender a arte, né? E é por isso que a arte é uma bandeira muito forte para nós, né? Principalmente aqui no Sul, que esse assunto para nós, da mulher, aqui no Sul, é um formato um pouco diferente, né? Porque nós temos todo um contexto, assim, de relações nessa relação com homem, mulher. Então, é uma coisa, assim, que tem que ser frisado, calculado. E a performance é uma forma, uma linguagem que está sendo muito utilizada aqui para nós no Sul. Obrigada, é isso. Obrigado, Catiúcia. Obrigado, Laura. E a Mari Costa, ela está presente? Mari Costa? Então, vamos passar para o próximo trabalho, com o título La Bruja, desintoxicando a corporeidade da dama nas danças de salão, que será apresentado pela Paula Silveira. E se a Mari chegar, ela está com tempo ainda de fazer a comunicação dela, né? E só para lembrar, eventuais questionamentos, coloca no bate-papo aqui, que a gente vai debater daqui a pouquinho, tá bom? Então é com você, Paola. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de fala e pela escuta. Acho que esse tema, a minha apresentação dialoga também com esse tema da questão da mulher, que foi trazido anteriormente, né? Vocês trouxeram fortemente a questão da violência. Mas, para começar, eu gostaria de ler um fragmento do meu diário de bordo que tem me acompanhado nessa pesquisa de doutorado. O baile pausou. Escrevo ainda um pouco trêmula. Isso aqui é um vômito. Começar é sempre difícil, pois nunca sei de fato o que pode acontecer, o quanto meu corpo vai se transformar. Quando me virei, vi aqueles inúmeros olhos sedentos, todos esperando que eu fizesse algo. Senti um abismo me habitar. Talvez uma boa parte deles estava apenas comentando e degustando o sabor de sua última dança. Eu senti um calafrio percorrendo minha espinha dorsal ao me deparar com aqueles olhares. Sabia que o que estava para acontecer não era imaginado por ninguém. Dei alguns passos em direção a eles, que já estavam sentados me olhando naquele momento. Sentei. Faço pequenos movimentos com a boca fechada para ver se conseguia concentrar mais baba. O nervosismo do momento sempre faz com que minha boca seque mais que o normal. Libero a minha mandíbula e abro os lábios. Escorro um líquido transparente, ou melhor, a minha saliva começa a transbordar pela boca. Cai nas minhas mãos. Vou desfrutando daquele líquido, deixo escorrer pelo peito, pelas mãos. Começo a brincar com a baba.
Às vezes, puxo a baba de volta pela boca. Tento seguir babando, produzindo baba. Quando sinto que não há mais, começo a me lamber, a espalhar essa baba pelo corpo, pelo rosto. Lambo os dedos, os pulsos. Passo a mão babada no peito e sinto tesão por estar fazendo isso. Pego meu pé e coloco ele na boca o máximo que consigo. É quase como um devorar de si. Deixar o bicho sair pelos poros da pele babada. Sinto o instinto animalesco que me conduz a uma energia sexual, deixando a minha pele quente. Jogo entre me tocar por prazer e querer me lamber. Vou aumentando essa ação até querer ficar sem blusa, colocar os peitos para fora. Essa imagem me lembra o poder. Viro lagarto, bicho de 4 patas, réptil, me conecto com o que pode haver de animalesco em mim durante aqueles instantes. Busco caçar pequenos insetos. Trabalho com a precisão e tônus. Sou devir bicho. Sinto que tento acessar o universo invertido que há em mim. As toxinas que foram anos e anos engolidas durante a minha formação de dama socialmente. Agora preciso rasgar a pele e deixar isso vazar. Dói. Bato a mão forte no chão, ela fica avermelhada. Sinto sangue percorrer com vigor e a cada torção de pés e mãos me vejo menos mulher bonita, delicada e mais bicho, lagarto, monstro. Esse fragmento, ele é um fragmento do meu diário, como eu trouxe, referente à performance La Bruja, que foi uma performance realizada em novembro do ano passado, em um evento de dança de salão. Ela aconteceu durante um baile de dança de salão. Interessante destacar que ela surge, durante esse meu processo de doutoramento na Unirio, aqui no Rio de Janeiro, onde eu tenho pesquisado as questões de gênero dentro da dança de salão e a heteronormatividade compulsória presente nessa prática, A dança de salão, ela é pautada por um sistema chamado, que eu chamo de sistema de condução, que é baseado nesses 2 papéis, de cavalheiro e dama, cabendo ao cavalheiro conduzir a dama na dança e a dama ser conduzida por ele. Esses 2 lugares, eles não só representam um modo de dançar, mas eles estão vinculados diretamente com os estereótipos sociais dessas figuras, Então, e eles têm também um recorte muito específico, um recorte de classe muito específico, tem uma questão, as questões raciais também perpassam esse espaço, o quanto essas danças sociais foram sendo branqueadas ao longo da história. Então, a gente vai entender que essa dama, ela está muito relacionada a estereótipos vinculados a uma mulher branca, burguesa, Então, se refere muito a esse lugar da delicadeza, da passividade, da submissão. Nessa pesquisa, eu tenho questionado esses pontos, principalmente entendendo que as questões de gênero, de sexualidade e raciais também são ficções somáticas que constituem, reiteram esse sistema farmacopornográfico que a gente vive, utilizando bastante a referência do Preciado para me auxiliar a pensar sobre isso. E a partir disso, eu tenho registrado também pessoas que estão problematizando e propondo ações pedagógicas, artísticas, que desestabilizam esse modo. E com isso surgiu essa performance. Porque eu fui me dando conta o quanto, por mais que alguns anos eu tenha questionado a minha prática dentro da dança de salão, a minha subjetividade havia sido muitos anos domesticada para habitar esse lugar da dama. Então, eu vou buscar, a partir das imagens do monstruoso, uma possibilidade, de tentar fissurar essa boa dama que ainda residia em mim, ou vomitar essa dama. A performance La Bruja, ela tem 3 momentos. Esse primeiro, no qual consiste babar e me relacionando com essa baba, transformando esse corpo numa figura de um lagarto, Aos poucos isso vai se transformando na figura de um bicho, de um monstro. Depois disso eu passo para a imagem da bruxa, e
e da bruxa para a imagem do quadrúpede de salto que dança um tango de 4. Mas nesse momento, assim, eu quis falar bastante sobre a questão. A bruxa, ela vem como um dispositivo, né, uma figura de revolta desse corpo feminino ao longo da história. A gente pode pensar essa bruxa tanto quanto, né, toda a implementação do regime capitalista, né, que a Silvia Federici vai trazer, que foi muito devido à caça às bruxas, né, o quanto a caça às bruxas influenciou para que a gente também estivesse vivendo o sistema farmacopornográfico, né, porque de algum modo, ao você tirar os saberes, né, de um certo tipo de população, naquela época as mulheres tinham acesso às medicinas, né, aos partos, ao aborto, então você institucionalizar isso, botar figuras masculinas para fazer essas ações, também institucionalizar quais tipos de saberes eram importantes e quais vão estar de acordo com esse regime ou não, né? Então, e não só isso, mas pensar essa bruxa como essa imagem que é sempre destinada a mulheres que ao longo da história se revoltam, de alguma forma conseguem trazer fissuras, né, para esse corpo que vem sendo domesticado diariamente, né, e a dança de salão é uma dessas práticas. E por isso a importância de repensar ela, né, de um certo modo. E aí eu uso a ideia da a baba como um excremento objeto, que jamais seria imaginado, né, um corpo de uma dama babar, né, e a baba como isso que vem justamente para desintoxicar o que ainda há em mim dessa boa dama. Aí eu uso muito a referência da Bárbara Creed, né, que é uma pensadora feminista, queer, que vai escrever sobre as figuras do monstruoso no cinema, para auxiliar a pensar sobre como essas ações que foram sendo tecidas durante a performance tem muito a ver com esse lugar onde eu encontrei uma forma de ressignificar esse corpo, né, que é um corpo magro, que é um corpo que foi formado para ser delicado, dançando, né, que é um corpo branco. Então, como reinventar esse corpo, né, na ação da performance. E aí eu utilizo bastante, então, dessa ideia do monstruoso como uma possibilidade, entendendo que ele dialoga muito com as minhas questões, né, o meu lugar de fala. Né, já, tipo, provavelmente não faria tanto sentido, né, eu tenho uma colega pensadora de dança de salão, a Luísa Machado, que ela é negra e gorda, então, para ela fala assim, o monstruoso não seria um caminho artístico optado, né, por mim, por já socialmente ser muitas vezes vista como esse corpo monstruoso, mas no meu caso, como eu, de certo modo, me enquadro e fui também muito formada para ser essa dama, o monstruoso ele foi uma possibilidade de subversão desse papel durante a performance, e também entendendo que essa dama, essa subversão ela é diária, né, um processo de investigação diário para que a gente possa romper com as estruturas sociais, né, patriarcais, enfim, machistas que fomos todos formados e que isso é institucional, estrutural, enfim. Acredito que seja isso. Estou à disposição também para dúvidas, e essa pesquisa ela está se encaminhando para o final, então também é quase como um fechamento. Essa performance foi um pouco uma tentativa de concluir artisticamente alguns processos de estudo, enfim, que decorreram nesses últimos 4 anos. Tá certo? Obrigada. Obrigado, Paola. A Mari está presente? Mari? Então, acho que não. Vamos passar agora para os debates, né? Com relação às impressões, aos trabalhos, as pessoas que apresentaram, peço que liguem liguem as câmeras para que possamos se ver.
as pessoas que forem falar, dar algum questionamento, fazer perguntas, também liguem as câmeras, por favor, para que a gente não se sinta tão só. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho aqui, às vezes que a gente tá falando sozinho, né? Então, eu acho bom a gente se ver assim, ter essa troca bem direta. Muito bonita todas as comunicações, muito fortes, né? Uma mesa, acho que o nome da mesa, né, Artes Cênicas e Relatos de Performance, poderia ser uma mesa dita dando vazão a essas pesquisas sobre o feminino, né? Sobre esse feminino plural, né? Existem várias maneiras várias possibilidades de ser feminino, várias maneiras de feminino, enfim. E se nós não estamos vivendo uma terceira onda desde 1990, eu não sei o que nós estamos passando, né? Uma terceira onda feminista, porque os trabalhos sobre as mulheres, né, sobre o feminino, têm se intensificado muito, né? Tem ganhado muitos espaços. Isso é muito, muito, muito bonito. Um processo muito forte, né? Necessário. São corpos que foram, ao longo do tempo, marginalizados, né? Utilizados como modelo negativo. E tem uma pergunta aqui que a Domitila Gonzaga me lançou, né? As próximas perguntas já podem ser lançadas no bate-papo, né? Que a gente vai fazendo essa troca. E ela falou assim: João Vitor, gostei muito do seu tema de pesquisa. Achei muito potente e poético. Fiquei curiosa com duas coisas. Uma, como você teve contato com esse conceito do Jung? Pronto, vou responder essa primeiro. Então, Domitila, eu tive contato com o Jung a partir iniciou em 2013, quando eu ingressei na graduação em teatro, na UFRN. Eu me ligo ao meu eu feminino desde a infância. E quando eu era criança, eu não podia me relacionar com o feminino, não, devido a todos esses padrões culturais, né, heteronormativos e compulsórios. Eu sempre tive, toda vez que me vi, que a pessoa da minha família, sobretudo os homens, me viam me relacionando com mulheres, enfim, né, estando no círculo, dialogando, eles diziam que a cada passo, a cada contato, eu me tornaria mais feminino, né? E isso aí sempre foi não foi permitido, sempre foi podado, né? E aí foi aí em 2013 eu conheci Jung e que eu percebi que algo que o feminino em mim gostaria de mais atenção, né? E também foi aí que eu comecei a ter contato com as obras de Jung, quando ele falava sobre o feminino, sobre esse feminino que existe no interior dos homens e que esse feminino é negado, esse feminino que vem se reverberando a partir das projeções, das identificações, desse contexto, né, também com alteridade, visto que ele se aflora no homem a cada passo que ele tem contato com as mulheres de carne e osso, com aquelas mulheres que estão à sua volta, né? A ânima, as mulheres permitem que as mulheres de carne e osso permitem que o feminino que existe no interior dos homens, ele dê vazão a partir dessa relação, dessa troca intensa. E acredito que o meu eu feminino, ele sempre esteve presente quando eu me relacionava com as mulheres da minha família, né? Porque a referência feminina na minha casa sempre foi grande. No caso, só tinha eu e meu irmão de homem, meu pai morreu cedo, e ficou muitas mulheres, e sempre foi uma referência muito forte, o feminino. E aí, para mim, o feminino teve uma influência muito maior. Eu sempre me liguei a tudo aquilo que era feminino, ou taxado de feminino, qualificado como feminino, né? E aí, em 2013, foi que eu passei a ter contato com as obras escritas por Jung, né, pela Ânima, e aí eu comecei a perceber que a partir das imersões nos processos, né, no estado de dança, de performance, de teatro ritual, eu comecei a perceber que o feminino ele sempre vinha de modo inconsciente. E foi aí que eu comecei a fazer essas investigações, me dedicando cada vez mais. E nesse traçado eu tive contato com um feminino pacífico, um feminino fúnebre, um feminino revolto, um feminino nunca. E é engraçado isso, porque tá na esfera do feminino ele ser delicado, né? Ele ser mais passivo, e o feminino que se manifestava
a partir de minhas entranhas, nunca foi um feminino passivo, um feminino que não guerreava, um feminino que lutava por sua existência. E foi aí, a partir desse contato, que eu comecei a olhar ainda mais para a Ânima. Ela atravessou toda a graduação. Quando cheguei no mestrado, eu percebi que eu estava realizando, desde a infância eu realizava uma pesquisa de escuta, né? É um processo metodológico, teórico-metodológico, que estou confabulando agora na pesquisa de doutorado, no PPGT da UDESC, e que eu me lembro de como as mulheres da minha família, elas vinham me contando histórias, né? E aí eu comecei a fazer esse processo investigativo de que a troca de saberes pela oralidade sempre foi presente dentro da minha casa, né? Minha família é de origem ameríndia, daqui do sertão, do Nordeste, e eu pesquiso, nessa busca, nessas pesquisas, eu vi que o poeta mato-grossense, Lobivar Matos, ele fala sobre esses contadores de histórias, né, esses arautos, e eu comecei a perceber que dentro da minha família isso também já era visto, né, desde a minha bisavó, desde a minha avó, e aí foi aí que eu comecei a fazer tomei nota de que eu estava fazendo uma pesquisa de escuta a partir do momento que eu me dedicava a ouvir as histórias das mulheres da minha família. E essa história que eu vou contar, que ela desembocou no meu mestrado, ela é sobre a minha avó. A minha avó foi a primeira mulher da família Mulato. A família Mulato, gostaria de dizer que Mulato é o sobrenome da minha família mesmo, não é um termo pejorativo para diminuir ninguém, nem nada. E o nome dela é Bia Mulato, ela foi a primeira pessoa da família a dizer não a todos os padrões impostos pelo patriarcado, né? E por ela dizer não, ela teve o seu corpo agredido de várias formas. Ela foi expulsa do povoado que ela vivia, e aí eu fiz toda essa pesquisa de escuta para documentar os ritos da minha avó. E ela foi impedida de estudar, porque as outras irmãs dela, quando criança, ela teve uma amiga, que o nome dessa amiga dela era Maria Saldanha. Maria Saldanha era uma mulher que vivia no povoado, que também foi expulsa de suas terras, de Catolé do Rocha, da Paraíba, e foi parar no sertão, em Sítio do Angico. Chegando em Sítio do Angico, ela passeando pela cidade, minha avó acabou conhecendo ela. Minha avó criança, ela já uma mulher adulta, com um filho, e Maria Saldanha, ela tinha um marido, e o marido dela viajava. E minha avó, certa vez, Maria Saldanha foi até a casa dos mulatos, perguntar se algum dos filhos dela, dos mulatos, poderia dormir com ela enquanto o marido dela estivesse fora. E a cogitada foi a minha avó. E minha avó passou a ter contato com a história de vida de Maria Saldanha. Maria Saldanha, ela foi expulsa por lutar, por ela acreditar, por ela lutar por aquela que ela pensava ser ou que ela queria ser, né? E no povoado ela logo ficou conhecida como a Santa do Sertão, porque ela era uma mulher que se enquadrava nos padrões heteronormativos. Mas só que à noite, Maria Saldanha, ela utilizava a casa dela como âmbito de trabalho. Ela era prostituta do povoado e ninguém sabia. Só quem sabia eram os homens, né? E a minha avó teve como referência a Maria Saldanha. Quando minha avó soube que ela era uma prostituta, minha avó disse que quando crescesse não queria ser como a mãe dela, queria ser como Maria Saldanha, que era uma mulher muito bonita, uma mulher que era muito elogiada, era muito adorada por todas as pessoas. E ela pensava e ela disse, quando ela chegou em casa, ela disse que quando crescesse seria uma rapariga, como Maria Saldanha. Ela pensava que ser uma rapariga era uma mulher que se arrumava, uma mulher muito adorada. Ela não sabia para o conservadorismo que era qualificado enquanto uma mulher rapariga, né? E aí foi integrado toda essa história da minha avó, aí ela depois de alguns eventos, ela foi expulsa do povoado por ela sempre lutar contra o patriarcado. Ela nunca se casou, ela não quis se casar porque ela dizia que não queria que homem nenhum mandasse nela. Ela foi expulsa. Quando chegou na capital, Natal, ela começou a trabalhar como artista noturna nos bordéis. Ela cantava nos bordéis e, enfim, ela teve uma vida boêmia.
saiu dessa vida apenas aos 65 anos de idade, e toda essa história eu documentei. Era algo que as pessoas da minha família não falavam, né? Porque era como se fosse a vergonha da família. Minha avó ficou marcada dessa forma, como a vergonha da família. E eu precisava afugentar essas histórias, fazer com que outras pessoas a conhecessem, tivessem contato com ela, com essas histórias, né? Como que veio essa resistência feminina dentro do meu seio familiar, porque depois dela, outras mulheres se rebelaram, outras mulheres disseram não ao patriarcado, não quiseram se casar e não se casaram, e sempre ficaram assim, livres, né? Sendo aquelas que elas queriam ser. E toda essa história foi documentada, ela veio a ser a minha pesquisa de mestrado, e aí nas salas de ensaios, nos procedimentos míticos e ritualísticos de Luciana Lira, Metodologia em Arte, é um processo de cunho teórico-prático, eu comecei a pesquisar a figura de Bia que havia dentro de mim quando eu friccionava a partir da ânima. E foi aí que eu entendi que a ânima não se trata de representações, porque não precisa eu vestir uma roupa feminina, não precisa o sujeito ficar com trejeitos femininos para a ânima vir a ser presente, né? A ânima está muito mais nesse lugar da essência do sujeito. Essa essência que foi negada, essa essência que sempre foi expulsa, né, humilhada, devido a todos esses padrões heteronormativos e compulsórios. E aí foi aí que eu comecei a friccionar essas histórias de vida das mulheres da minha família mulata, de como elas resistiram nesse cenário de violência, né? Eu utilizo o termo teatro dos castigos, posto por Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir. Ele vem falando sobre o teatro dos castigos, como veio essa gênese do corpo, o corpo sendo utilizado como modelo negativo na sociedade. E aí foi dessa maneira que eu comecei a fazer esse processo investigativo com relação à ânima, em fricção com as mulheres com as histórias das mulheres da minha família, né? Aí a segunda pergunta, acho que já falei muito, como sua relação pessoal com a ânima vai relacionar com essas histórias orais das mulheres da sua família? Pronto, como eu falei, né? É como se eu me colocasse numa sala de ensaio e olhasse adiante, e entre eu e a figura da minha avó, ou da minha mãe, das minhas irmãs, por exemplo, estivesse a minha ânima, e eu caminho em direção à minha ânima, mas na intenção de chegar nessas figuras, mas sem ser num lugar de representação, porque não cabe a mim representar. Eu estou contando uma história, né, a partir do entendimento da ânima, dessa corporificação da ânima, dessa essência do eu feminino, sem qualificar o feminino como algo inferior, algo possível de ser objetificado, né? Eu quero me livrar de todos esses padrões heteronormativos que circundam os sujeitos como um todo. Eu agradeço pela pergunta, Domitila, agradeço demais. E tem outras questões? Catiúcia Camo e Olá Brus. Posso fazer uma pergunta para Maria Flor? Sim, pode sim. Eu queria saber, Maria Flor, se tu tem alguns teóricos negros dentro do teatro ou filósofos, alguém que tu poderia me indicar, mas que fosse negro. Eu quero fazer um projeto e eu gostaria de colocar referência negra. Acho, tá me ouvindo? Então, acho que agora tá ouvindo. Tô. É Catiúcia, né, que perguntou? Isso. Então, Catiúcia, eu tenho alguns nomes. Você fala de homens ou de mulheres? Pode ser homens ou mulheres, pode ser. Eu posso deixar meu e-mail e você me mandar? Oi. Pronto, pode sim. Aí eu mando todo o material que eu tenho bastante coisa, né? Eu tenho algumas coisas da Jurema Werneck, alguns textos mas você fala para o teatro, é isso? Porque eu trabalho com performance, né? E só que assim,
é importante esse pensamento de estar buscando esse material também dessas pessoas para estar intensificando essa questão, né? Porque intensificar, né, essas pessoas. Pensar, eu fiquei bem fazendo esse pensamento, né, do seu trabalho, que realmente me fez refletir que no teatro negro, não tinha pensado nisso ainda. Sim. Então, estou ainda no início da pesquisa, fazendo esse apanhado de materiais, mas, assim, já tem bastante coisa com relação a outros tipos de discussões, né, que são as discussões de gênero, de raça e classe, então isso aí tem bastante material. Infelizmente, sobre o teatro negro, existe pouca coisa ainda, né, está sendo garimpada. Tem o Abdias de Nascimento, tem um artigo do Abdias, e tem um outro nome que eu tenho lido agora, bastante, feito várias reflexões, que é a Grada Quilomba. Tem um livro muito bom dela, Memórias da Plantação, e eu posso passar depois, porque ela trabalha bem com essa ideia da performance também. Ah, beleza, obrigada. Vou deixar Nada, aí. beleza. Alguém mais tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, eu tenho uma. Eu achei muito, muito forte a comunicação da Laura, né? E, Laura, como que você está repensando se você repensou, não sei o ano que você fez essa comunicação, como você está repensando essa comunicação numa situação como essa, onde a gente vê, por exemplo, aqui na cidade de Natal, está passando na televisão os casos de violência doméstica, né, com relação às mulheres, né? Como que você isso tem se intensificado, né? Como que você está repensando essa comunicação, né, nessa seara das artes da cena, ou você está tramando outra comunicação? Como que você está nessa troca? Então, essa performance ela foi feita em 2015, né? Já faz um tempo assim. E ela é atemporal, né? Infelizmente, não gostaríamos, mas cada vez mais ela se torna bem importante, né? E eu acho que a gente tem bastante para discutir sobre ela, mostrar bastante ela, assim, que é de forma bem explícita, mas é muito importante mesmo ser assim explícito e falar, né? Porque como eu comentei, acaba que muitos casos são invisibilizados, acabam caindo em esquecimento. Agora na pandemia a gente conseguiu perceber quão problemático é isso, da onde vem essas violências, muitas vezes dentro de casa, com pessoas conhecidas, né? Na época, quando eu fiz, foi principalmente porque tinha acontecido um caso de feminicídio próximo a Criciúma, né? A cidade ali. E foi com uma menina jovem, uma acadêmica da Unesc, eu não conhecia, mas enfim, a gente se sensibiliza, né? A gente entende desse medo também, né? De ser próxima e tal. E por ver que esse caso em específico estava caindo em esquecimento, foi discutido, mas, né, aos poucos foi sendo esquecido, não foi tido nenhuma justiça, só quem fica com essa dor é a própria família, né? E aí a gente teve essa necessidade de trazer esse assunto, assim. Eu acho ele um vídeo bem forte mesmo, assim, até às vezes é bom dar um alerta antes, né, para as pessoas de verem, assim, que alerta de gatilho também, etc. Mas a gente pretende continuar falando sobre essa performance, continuar fazendo escritas sobre ela, porque ela tem uma potência bem grande. A gente já pensou em refazê-la em outros lugares, mas por enquanto não senti essa necessidade, assim, porque aquele vídeo em si já demonstra bastante, já fala bastante. E eu acho que agora é só continuar compartilhando, né? E discutindo cada vez mais sobre isso, assim. Acho que respondi, Me não sei lembrei se muito foi. daquele... Respondeu. Me lembrei muito daqueles episódios também que as pessoas, sobretudo as mulheres, eram postas nos paus de arara, né? Que Sim. eram violentadas também, agredidas, mortas daquela maneira, né?
muito, muito pesado mesmo, muito forte e necessário, porque precisa ser tratado, precisa ser apresentado, precisa ser debatido, né? Isso. Porque às vezes a gente fica na discussão, né? Mas é muito na palavra também. Às vezes a gente não tem Uhum, noção, né? O quão forte é essa violência. Muitas vezes é psicológica, mas também é física, né? uhum. E tem que ser bem explícito mesmo, assim, para que de alguma forma a gente consiga mudar, né, todo esse contexto, assim. E como a gente transforma, né? Como a gente transforma em repertório esses fatos que acontecem no cotidiano, né? Como tornamos nossos corpos políticos, né? Os corpos que venha a dialogar, que venha a tentar passar uma mensagem de conscientização, né? Um cunho pedagógico. Sim. E em Criciúma em si, como a Catiça comentou também, a gente luta bastante, assim, para poder usar o corpo, poder fazer performance. As pessoas, às vezes, elas não entendem a necessidade ou por que que a gente está fazendo aquilo, julgam bastante também. Então, aí Uhum. mostra como a gente tem que discutir mais e mostrar mais e fazer mais performance, né? Porque tem alguma coisa aí que tá passando batido, assim. Uhum. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Eu queria só complementar essa história que estamos discutindo aqui, desses corpos, né, que são destruídos, e narrar um fato que aconteceu há um tempo aqui no Seridó, né, desse trabalho que eu vou fazendo com essas meninas, e aí eu me lembrei de uma delas que engravidou de uma dessas pessoas que vão lá no bairro, né, chama para dar uma voltinha e começa a ficar com uma delas, e uma de 17 anos ficou grávida, né, desse cara da sociedade, branco, alto, né, muito bem sucedido, e aí ele ficou fazendo chantagem psicológica, não houve, né, agressões físicas, mas para mim a psicológica, assim, é muito forte, porque ele a obrigou a fazer um aborto com 5 meses já, e ela foi presa por isso, né? Porque ela penetrou na vagina um objeto cortante e matou a criança. E aí ela foi presa por isso, e o caso repercutiu assim, durante. Mas essa é uma violência muito forte, assim, eu fico pensando assim, como é que essa menina está hoje, né? Ela não, até hoje ela nunca conseguiu se reestruturar. Como é que você se reestrutura, né? E para voltar para a sociedade, ouvido, que nunca percebe também esse lado dela, né? Do afeto, da paixão, e só coloca o lado dela como se fosse o criminoso. É ela que foi a aberração, ela que matou a criança, não foi ele não teve nada a ver, né? Se ele não tivesse participação nenhuma, né, nessa construção que eles criaram nessa relação. E quando vocês fazem essas performances, né, tentando mostrar esse outro lado do feminino, como a de Nádia também, eu fiquei muito, muito assim, muito surpresa com a dela, que ela quer desconstruir essa menina branca, bonitinha, que dança, né, que é perfeita em cena, e mostrar esse outro lado, e assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, eu fiquei motivada a ouvir mais sobre se você vai dançar esse bicho em cena, como é que você vai metamorfosear isso, se você pudesse falar um pouquinho, agradeceria. Isso é muito interessante que vocês estão falando, porque eu acho que tem uma questão que atravessa todas as pesquisas, né, em relação, tipo assim, é tão naturalizado esse sistema patriarcal que na dança isso é visto como algo normal, tipo, é só um jeito de dançar, é uma forma de manter uma tradição, tipo, qual que é o problema eu te conduzir nessa dança, né? O problema é que as mulheres não acessam a tecnologia da condução normalmente nos espaços formativos, nos bailes, enfim, e isso vai desencadear várias questões, né? Várias questões de como essas mulheres que trabalham com dança de salão vão ser vistas, né? Normalmente vinculadas a uma figura masculina, né? As referências são todas masculinas, os principais nomes da dança de salão, aqui no Rio tem vários, né? E normalmente tem vários históricos de assédio, enfim, de várias questões
né, também que tem a ver com a questão da violência, e todos os nomes das mulheres não são citados, né? Tem uma mestra aqui do Rio de Janeiro que ensinou muita gente, que poucas pessoas dentro da dança de salão conhecem, quem é a Maria Antonieta, enfim. Então, assim, isso perpassa tudo, e a questão do colonialismo também é muito forte, né? Eu acho a referência da Grada Quilombo uma referência maravilhosa, assim, porque é também pensar o quanto as danças de salão e a história das danças de salão que se conta é muito pautada nesse lugar da corte, né, das cortes que dançavam, e que a dança social era ensinada também como um modo de ensinar bons costumes, e, enfim, né, uma forma de você ensinava a ser cavalheiro a partir da dança, né, do modo como o homem deveria se colocar o i da mulher, né, da dama, mas também houve uma apropriação de muitas danças que hoje são ditas como as danças de salão, que todas têm uma origem negra, né, e aí, no caso, eu pesquiso bastante tango. Tango é uma dança de origem negra, e pouco se fala sobre isso, né, pouco se tem referência de pessoas negras dentro dessa área, né, como destaque. Mas aí, sobre a performance, eu já fiz, é uma performance que eu venho fazendo, que se chama La Bruja. Tem alguns registros em vídeo, mas eu optei em não compartilhar, mas tem algumas fotos no meu Instagram, que é Paola Vaz. E eu também atualmente tenho feito um outro trabalho, né, que se chama Malditas, que é um trabalho em parceria com outras artistas de dança de salão, e que a gente faz uma performance e instalação. No primeiro momento foi feita em casa, tipo em casas, né? E agora a gente está nesse formato pandêmico, tentando se relacionar virtualmente através da plataforma do Zoom, e vendo o que isso vai dar. A gente fez uma aparição virtual há um mês, 2 meses atrás. Mas sim, a ideia assim, é jogar com esse estereótipo da dama e através desse monstruoso que, enfim, daí, por exemplo, tem essa cena do tango de 4, onde eu tô... Porque ao longo dessa performance, o meu rosto ele vai sendo coberto, assim, porque a ideia é de desumanizar, né? Assim, de ir transformando em outra coisa. Então, eu danço de um tango que se chama La Bruja, que a letra fala de uma mulher que deixou o marido, e ele fala que ela é uma bruxa por ter, tipo, abandonado ele. Enfim, é um tango antigo. Agora eu não me lembro se foi do Francisco Canaro, enfim. Mas aí ele está falando sobre isso, e eu danço, eu acoplo vários saltos altos no meu corpo, então, como se isso ficasse como espinhos, assim, e eu vou fazendo as movimentações de tango, só que em 4 apoios, assim. Então, a ideia é isso, eu performo isso, né, nessa ação que aconteceu 2 vezes ano passado. Eu tenho a ideia de fazer agora, como eu estou finalizando a tese, né, isso provavelmente vai entrar na minha última sessão, fazer pequenos registros em vídeo para compor junto o material para as pessoas poderem acessar, né? Mas eu acho que é isso, assim. E pensar nesse registro de vídeo, porque do jeito que estamos, né? Talvez a teatro, dança, né? Demore muito para a gente voltar. Aí fazer esses registros por vídeo, né? Nos faz ficar na luta ainda, né? Que nós somos potentes, continuamos nesses estudos, nessas pesquisas, desenvolvendo de alguma forma e desejando mostrar. Muito legal, arrasou. Eu tenho uma coisa para fazer da sua apresentação, Paola. Quando você estava falando, né, apresentando o trabalho, eu me lembrei muito do livro Teoria King Kong, da Virginia Despentes, que ela vem falando sobre esse processo de exploração do corpo, né, que a mulher sempre foi impedida de explorar ou comercializar o corpo, né, de dar os seus encantos, né, sempre foi dado para elas, sempre foi dito para elas o não lugar, né, você não pertence, não deveria ter esse lugar, mesmo sendo o próprio corpo, elas não poderiam comercializar o corpo, né, se prostituindo, ou explorar o próprio corpo, né, isso é lido como muito tabu,
né, e você trazer isso também para a performance, né, a partir dessa baba, desse lambuzar-se, né, explorando o corpo, enfim, eu vejo como mais uma possibilidade de romper, né, com esse patriarcado, com esse processo de dizer não. Concordo. É uma referência maravilhosa. Eu já li também esse livro aí. Compõe super. Uhum. E é interessante pensar que a gente pode fazer esse paralelo, né? Em termos de arte da cena, arte contemporânea, o que eu faço talvez não seja algo tão inovador, né? Existe uma série de performances feministas, enfim, que trabalham com essa ideia de reconfiguração desse corpo dado como mulher, né? Mas dentro desse espaço da dança de salão, tipo, a primeira vez que eu fiz no meio de um baile de dança de salão, isso foi realmente algo que, enfim, transformou as pessoas, porque ninguém imaginava essa possibilidade de me ver lá naquele espaço babando, botando meu pé na boca, enfim, coisas que supostamente nos levam para outro tipo de imagem, né, sobre tudo aquilo que tem que ser contido, né, para que essa dama possa existir, né? Muitas coisas têm que ser contidas para que essa dama exista. Muitas coisas precisam ser violentamente apartadas, né, desse corpo, escondidas. Enfim, tem muito a ver sobre essa construção, né, e o que está por trás, né, desses fluidos renegados, enfim. Aí tem vários tipos de fluido, né, eu optei pela baba, mas a gente poderia pensar em trabalhar com sangue, com, enfim, várias outras coisas, né, nesse sentido. Sim. Mas adorei. Eu tenho duas... eu tenho mais duas questões, que seria para um todo, mas eu vou direcionar mais para Maria Clécia e para Maria Flor. E, no caso, Maria Clécia deu um relato muito forte, né, o texto muito forte, pelo menos para mim foi muito forte o relato dessas meninas, né, estamos falando de crianças, adolescentes, né, e como esse processo é um divisor, né, roubar essa infância, né, esses sujeitos que roubam essas infâncias e contribuem para inúmeros traumas. E aí, a partir desse seu relato, Cleo, como que você pensa em levar para a cena essa troca que você está tendo com elas, né? Da mesma forma, eu pergunto para Maria Flor, como que você imagina levar esse processo para a cena, né? Talvez me fugiu a palavra, mas seria como se fosse um manifesto, né? Como pensar no manifesto que se leva para a cena, né? A partir desses incômodos que acontecem em contexto social, né? Vocês poderiam falar algo sobre? Sim, quando eu propus o artigo, né, e mergulhada nessa escrita performática que se reverberará a minha tese, eu pensei nessa escrita sobre manifesto, inclusive eu intitulei de manifesto, e iria performatizar, né, o encontro com elas, tendo em vista que não dava para fazer uma mímese, porque estamos vivendo esse atual mundo pandêmico, mas como eu já dei aula na escola onde elas estudaram, como eu sei como elas olham, como eu sei como elas falam, eu sou do Seridó, sou igual, né, fui criada em bairro, né, sei falar a mesma língua delas, com gírias, como elas falam, então eu pensei em performatizar, né, essas histórias, falando do jeito que elas falam, né, digamos assim, não tirar nem aumentar nenhuma palavra, do mesmo jeito que elas falam, eu iria falar e ver como isso se reverberaria na sociedade, né? Como esses relatos, como essas formas de se impor, como o que elas pensam, né? Porque tem muitas que dizem assim, eu queria, quando eu crescesse, eu queria ser nutricionista.
Aí, por quê? Porque eu queria entender por que a gente sente tanta fome, para entender como o organismo sente tanta fome. Por que dói tanto o estômago? E aí eu acho que eu estudando nutrição, eu conseguiria entender por que isso acontece, né? E outras diziam assim, não, eu queria viver drogado o tempo inteiro, para não poder sentir o que uma mulher sente na sociedade. Eu não queria nunca acordar, por exemplo, porque tem uma delas que vive no prostíbulo, né? A avó é prostituta, a mãe é prostituta, todas as tias e irmãs são prostitutas, e aí ela vive aquele universo, e aí o pesquisador perguntou a ela quando foi que ela perdeu a virgindade, e ela diz assim, eu não me lembro. E aí eu fiquei pensando, como assim não se lembra? Né? É óbvio que ela se lembra, ou não se lembra, porque o inconsciente também apaga as dores, né? E para mim isso é muito forte, então como é que isso se reverberaria numa cena? Como é que a sociedade veria isso, né? Às vezes, quando eu estou escrevendo, que eu estou lendo, algumas pessoas me questionam, assim, pessoas da sociedade, algumas irmãs minhas, né, amigos que vê a pesquisa assim, você acha que isso é verdade? Porque a gente vive essa camuflagem estrutural, né, de que elas podem estar mentindo. Mas quem vai dizer se é verdade ou se não é? Você diz que é mentira porque você não vive lá onde elas vivem, né? Você não vive a realidade delas. A gente né, somos privilegiados, a gente tem casa, a gente tem mãe, tem pai, a gente tem uma estrutura que nos fortalece, mas e elas, assim? Aí fico pensando que a performance, ela incomoda muito, né? Ela incomoda porque a arte é isso, ela incomoda porque ela faz você pensar. E aí, quando ela faz você pensar, ela resgata de você um senso crítico, e aí é onde a gente entra com o processo de transformação social, né? Então, esse bairro onde essas meninas moram, ele foi o antigo quilombo da cidade, que eles chamaram de Rua do Grude. Grude porque tinham muitas pessoas pobres, brancas e pretas. E aí, o terreno que eles queriam construir a grande catedral da igreja era neste terreno. Aí eles expulsaram essas meninas, né, essas mulheres com seus filhos, para o outro lado do rio. E aí eles intitularam esse outro lado do rio de a Rua do Grude. As pessoas negras inconformadas por terem saído das suas terras, né, eles fugiram para terras mais longes e criaram o quilombo que eles chamaram de Boa Vista dos Negros, que esse quilombo existe até hoje. Essas outras pessoas ficaram nesse bairro, que atualmente hoje chama-se bairro São Sebastião, devido ao grande padroeiro da cidade, dessa grande catedral que construíram lá. Só que essas pessoas que viveram depois do outro lado do rio, né, que era o rio que cortava a cidade, elas são super marginalizadas, porque para a sociedade, quem vive neste lugar é pobre, é drogado, é prostituto, não tem futuro, não serve para nada, né? É um vagabundo, e são marginalizadas porque moram lá. Então, para a sociedade, né, para esses que eu chamo de brancos sugadores, né, eles vão lá, usufruem-se desses corpos e fica por isso mesmo. Essas meninas não têm estudo, elas quando completam 12, 13, 14 anos, é como se para elas, e é especial, né, em ser mulher, é uma grande labuta. Então, a performance, né, como é que eu vou fazer isso? Teria que ser gravada, né? Eu pensei também em passar um dia com fome, né? A própria performance, só em você passar o dia todinho com fome, como é ficar o dia todinho com fome, esperando chegar à noite, para poder alguém lá ver que você está lá na pracinha, de boa, oferecer uma volta no carro, ou lhe dar um sanduíche, né? Como é? Aí eu fiquei pensando, será que eu aguento passar o dia todo de fome? Porque elas aguentam, né? E tentar fazer isso, eu pensei numa sala, né? Que colocasse esses pratos, porque elas também só davam as entrevistas a gente se tivesse comida. Então elas diziam assim: a gente vai, mas se tiver comida, aí a gente conta o que vocês querem. Mas se não tivesse comida, elas não falavam, né? Porque elas queriam um sanduíche, ela queria tomar um copo de refrigerante, né? E eu pensei dessa forma, mas seria gravado. Ou então esperar para o ano que vem, sabe? Assim, são essas coisas que a pandemia nos inviabiliza, né?
está nos trancafiando nessas caixas, né, que são as nossas casas, e a gente tem que ver de alguma forma como isso vai se reverberar daqui para frente. Mas é isso. Não sei se respondi não, viu? Eu sou uma meia abestalhada aí. Então, como se dá isso para a cena? Eu penso, como eu vivi o processo de trabalho com Lume, 2 anos, né? Trabalhei a mimese corpórea, da mimese corpórea à mimese da palavra, eu vivi os 2 processos de curso, onde tudo começou a nascer, né? Essa minha junção Maria e Carolina, Carolina e Maria, veio dessa vivência no Lume, dessa vivência com a mimese, né? Através dessa observação da palavra, da observação da palavra de Carolina, da palavra do meu diário, da imagem, né, de Carolina, das imagens das mulheres que constroem esse meu cotidiano, né? Então eu trago à tona também as imagens da minha mãe, das minhas irmãs, né? Mulheres também marginalizadas, mulheres pretas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, né? Minha irmã enquanto empregada, a minha outra irmã enquanto costureira, né? E de que forma essas teias elas vão se misturando. Então eu me aproximo muito mais dessas mulheres que estão dentro desse meu contexto, porque é o micro que é macro, né? Quando eu falo delas que são próximas, eu estou falando de todas as mulheres, né? Quando eu falo de mim, não só essas mulheres que estão dentro desse lugar que eu também estou, mas essas mulheres que me atravessam cotidianamente, né? Por exemplo, eu moro num bairro periférico aqui de Natal, chamado Vila de Ponta Negra. É uma vila de pescadores. É um bairrozinho, assim, do lado do mar. Tipo, na outra rua já é a praia. E tem umas figuras, assim, que transitam, né, nesse lugar. Tem uma senhora que todo mundo chama ela de véia. E esses dias eu tenho observado muito ela, assim, né? Véia é uma figura que é pintada, inclusive, né? A galera do grafite faz imagens dela na parede, não só dela, mas de algumas rendeiras. Ela é conhecida pelas mulheres rendeiras, né? E aí a véia é uma figura muito, muito diferente, ela tem um jeito másculo, mas eu percebo que esse jeito másculo de véia é para amedrontar, sabe? Ela tá na rua porque ela disse que gosta de estar na rua, porque na rua é melhor. E aí ela pega um negócio ali, ela pergunta: ei, tu quer isso aqui? Vê uma mulher preta também. Então, eu vou me deixando afetar por essas mulheres que vão aparecendo, que vão cruzando esse caminho, né? Mas também dentro dessa proposta dessa escrita performática, dessa escrita performativa, o que sai, o que eu ouço, né? Eu escrevo e ouço aquilo que escrevo. E como que isso que eu escrevo reverbera no corpo que eu sou e transforma em outras palavras. Então, é uma escrita em cima da escrita e que vem outra escrita e que isso vai se misturando e transformando em imagens e transformando em entrelinhas, em palavras não ditas também, né? E é mais ou menos nessa pegada, assim, de trazer para a tona esse lugar de potencial dessas mulheres, né? Não só de pegar, sei lá, véia como uma figura andarilha que mora aqui na vila, mas de pegar o potencial dessa mulher. Quem é ela? Quem é essa figura? De ouvi-la, né? De caramba, ela tem isso para dizer também, dar voz, né? Dar voz a ela, dar voz à minha mãe, dar voz a mim mesma, que passei muito tempo silenciada, né, nesse engessamento, nesse processo de embranquecimento que vem desde a infância, né, de ter que alisar o cabelo para ser aceita na escola, de ter que sempre ficar caladinha e de não falar nada, porque às vezes a gente sabe da resposta, mas a gente não responde porque a gente tem que entrar e sair assim, entra mudo e sai calado,
muito nesse lugar de não falar as coisas que me incomodam, porque incomodam a mim, mas pode ser que não incomodam a outra pessoa, então fui silenciando demais, assim, e esse silenciamento chega até o momento da minha graduação, que passei a minha graduação inteira silenciada. Então, como que essa história, né, eu acabo pegando tudo isso, fotografia e tudo, e vou colocando dentro da construção desse memorial, e a partir da ideia desse memorial, fazer esses recortes e puxar para esse centro, assim, e dançar essas imagens, e dançar essas palavras, né, e subscrever, assim, texto em cima de texto. É por aí. Entendi. Acho que a gente precisa educar os nossos olhos, né, para que a gente comece a entender que escrever também é uma maneira de performar, né? Como o Cléo colocou, gravar vídeos também é uma maneira de performar, embora não seja a performance propriamente dita, mas é uma maneira de performar, uma maneira de resistir, sobretudo nesse cenário, né, que nos encontramos atualmente, onde exige que a gente acione, mas a gente está nesse lugar da resistência e continua nesse processo de não estacionar, de não parar. Então, eu acho que escrever é uma maneira de também performar sobre essas pesquisas que a gente está realizando, sobre esses estudos que nos atravessam também, sabe? E, então, essa foi a mesa, Artes Cênicas e Relato de Performance, uma mesa muito rica, com atravessamentos, com pesquisas muito bonitas. E alguém tem alguma coisa mais para falar? Eu tenho a agradecer. Então, Foi muito produtivo, agradeço a todos e a todas e a todos, e gostei bastante, assim, porque me enriqueceu muito, assim, o meu olhar, né, a gente sempre aprende muito, porque como a gente está aqui no sul, a gente não tem noção do que vocês estão tendo aí em cima, né, no norte, no nordeste, então, muito obrigada de coração. Só para finalizar mesmo, assim, agradecer, né, pela escuta. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito sensível, né, de uma forma geral. A gente está passando por uma mudança energética imensa e muitas questões e muitos demônios que precisam sair, a gente precisa expurgar muita coisa e a gente precisa exercer muito a escuta, porque é tanta fala, é tanto grito, é tanta coisa, já tem gente falando demais e se você fala muito, agora é o momento de você ouvir também, né? As minorias que são maioria estão aqui para falar, para ter voz. Então, eu, enquanto parte desse micro-macro, eu sou muito grata, enfim, pelo espaço de troca e pela escuta tão sincera. É isso, gratidão. Então, quero agradecer ao quarto encontro Fazendo e Desfazendo o Gênero na ECA, né? Em especial a mesa Artes Cênicas e Relatos de Performance, a Mariclécia, a Maria Flor, a Laura, a Catiúcia e a Paola pelos trabalhos, pelos atravessamentos. Obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre novamente em outros momentos, em outros eventos. Enfim, muito obrigado mesmo.